Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dízimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Meus diletos irmãos, devotos do Senhor Bom Jesus, em suas casas, em outros lugares, estão sintonizados conosco através dos meios de comunicação para participar desta Santa Missa que estamos celebrando neste momento, Missa do segundo domingo da Páscoa. Meus irmãos, inicialmente, analisando os acontecimentos da vida à luz da fé, o que é muito importante, longe de censurarmos a atitude de Tomé, vejamos nela algo providencial, porque com a sua exigência, ele trouxe para nós uma prova evidente de que Jesus ressuscitou. Não só viu, mas pôde também tocar com as suas mãos. Jesus realmente ressuscitou. Tomé, um dos 12 apóstolos de Cristo, aparece no Evangelho como uma figura de um questionador. Não foi acreditando logo quando os outros lhe contaram que Jesus estava vivo e que tinha aparecido para eles no cenáculo. Eram companheiros seus que estavam falando. E embora homens sérios e fiéis, Tomé não aceitou o testemunho deles. Era sistemático demais, Tomé. Queria alguma prova experimental. Só acredito, disse ele, se puder ver em suas mãos o lugar dos cravos, e puser aí meus dedos, e puser minha mão do seu lado. Uma exigência que ele fez.
E o Evangelho nos narra uma segunda aparição de Jesus no mesmo lugar, desta vez com a presença de Tomé. E a suprema condescendência do Mestre, que se dirige a ele dizendo: Jesus podia ter deixado, mas não, sua bondade, sua misericórdia é imensa. Põe teu dedo aqui em minhas mãos, põe tua mão do meu lado, não sejas incrédulo, mas tenha fé. Nem precisou Tomé tocar nas mãos e o lado de Cristo. Ele acreditou imediatamente. Que coisa importante, ele acreditou imediatamente. E numa espécie de suprema reparação de sua incredulidade, ele exclamou: meu Senhor e meu Deus. Reconheceu seu erro, sua exigência, mas logo se refez humildemente: meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé cheia de imensa riqueza teológica. Uma das mais explícitas proclamações da divindade de Jesus que encontramos no Santo Evangelho. Tomé, como percebemos, viu a humanidade e confessou a divindade. Viu em Jesus como homem e reconheceu em Jesus a pessoa de Deus. Que coisa importante. O Senhor Jesus, que tem duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina. Jesus, lamentando que Tomé tivesse preciso vir para crer, proclamou: bem-aventurados aqueles que creem sem precisar ver. Como Abraão, poderíamos comentar, que acreditou na promessa de Deus e empreendeu viagem para Canaã, sem perceber roteiros nem documentos, mas firme na palavra de Deus, queria fazê-lo pai de um grande povo, mais numeroso do que as estrelas do céu ou do que as areias do oceano. Como Moisés, poderíamos também acrescentar que empreendeu a grande retirada do Egito, do Êxodo, a caminho da terra prometida, e penetrou no deserto do Sinai, acreditando na palavra de Deus, como se estivesse vendo o invisível. Meus irmãos, algo muito importante vamos falar agora. Está aqui uma lição de imenso alcance, Que lição esta? Precisamos é de crer. Crer na palavra de Deus, que nos é transmitida por tradição ininterrupta, desde aqueles que foram escolhidos pessoalmente para serem testemunha da ressurreição. Somos felizes por isso, participando da bem-aventurança da fé, proclamada por Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram, ainda mais que, na oração da última ceia, Jesus orou ao Pai do céu por aqueles que haveriam de crer através da pregação dos apóstolos, que se iria infundir pelos séculos e pelos continentes do mundo inteiro. Jesus, que não só aceitou do Pai a incumbência da nossa salvação, mas faz tudo para que todos se percam, para que todos se salvem, ninguém se condene. Meus irmãos, pode-se até de invertir a exigência de Tomé. Tomé, ele queria ver para crer. Quanto a nós, que nós possamos crer hoje, para um dia podemos ver. E para sermos capazes de não nos deixar enganar pela aparência vistosa dos falsos bens, em que tanta gente põe suas esperanças. Façamos por onde? Para crer, para que um dia possamos ver. Meus irmãos, quem crê, vê a grandeza de Deus presente na caminhada da história, refletida nos valores do homem, na dignidade da família, no valor da fraternidade. Como é importante a fé. Quem crê, vê a grandeza de Deus presente na caminhada da história. E Deus em tudo. Deus só permite coisas para nosso bem. Refletida nos valores do homem. Os homens têm grandes valores, temos que reconhecer. Na dignidade da família, quanto importante é a família, no valor da fraternidade. Somos todos
irmãos, filhos do mesmo Pai. Em vez, quem não crê, só tem uma visão confusa e distorcida. Nem respeita a Deus, nem respeita os irmãos. Quanto mal faz a falta de fé. É simplesmente um egoísta, um materialista, só preocupando com seu próprio bem-estar. A luz da fé é a que ilumina os caminhos para as alturas do céu e de Deus, e para a amplidão da terra e dos homens nossos irmãos. Meus irmãos, quando a luz da fé ilumina nossa consciência, descobrimos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Repetindo este final pela sua importância, quem crê vê a grandeza de Deus presente na caminhada da história, refletida nos valores do homem, na dignidade da família, no valor da fraternidade. Como é importante a fé. Quem, em vez, não crê, só tem uma visão confusa e distorcida, nem respeita a Deus, porque não tem fé, nem respeita os irmãos, é um egoísta, um materialista, só preocupado com seu próprio bem-estar. A luz da fé, que é tão importante, é a que ilumina os caminhos para as alturas do céu e de Deus, e para a ampliação da terra e dos homens nossos irmãos. Os latinos falam, credentibus omnia cooperando in bonum. Isso traduzindo em português, para aqueles que têm fé, tudo coopera para o bem. Para aqueles que têm fé, como nós que temos fé, tudo contribui para o nosso bem. Meus irmãos, o Santo Padre, como também o nosso arcebispo Dom Ayrton, naturalmente, como nós, estão muito preocupados com a situação atual. Então, no dia de hoje, eles pedem para que nas 3 horas da tarde, 15 horas, façamos um instante de silêncio, façamos uma prece a Deus Nosso Senhor, pedindo dias melhores. Como nós estamos percebendo e todos sabem, a pandemia, a coronavírus está crescendo, está preocupando cada vez mais. E está surgindo outras coisas piores ainda. A variante, como falam, né? Outra doença que vem por outra epidemia. Façamos a nossa prece em um momento de silêncio, pedindo a Deus que toque nos corações, para que cada um de nós sintamos a nossa responsabilidade em pensar que Deus quer nos ajudar, mas nós temos que fazer nossa parte. Que aquelas pessoas que se estão levando a sério possam receber de Deus uma graça, uma luz, para que tomem atenção, não só para se precaver da doença, mas também para evitar que outros possam se contagiar também. Então hoje, às 15 horas, 3 horas da tarde, os sinos das diversas igrejas vão tocar um pouco, chamando nossa atenção para um momento de silêncio, de recolhimento, para aquele momento levarmos nossos olhares a Deus e pedir a Deus, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Amém.